Oi, gente. Posso fazer uma pergunta para você? Vai ser muito breve, muito rápida. Você tem medo de morrer? Você já ficou pensando o que vai ser de você, para onde você vai quando você morrer? É um assunto que ninguém quer ouvir falar. Aqui na minha casa, pelo menos, eu sei que as pessoas, nem todo mundo gosta de ficar conversando sobre o assunto. Mas é um assunto que me chama muita atenção. Eu confesso que a gente tem medo de morrer realmente, né? A vida, às vezes, quando está tribulosa, nós estamos passando por dificuldade, por problemas, passamos por situações que nós não conseguimos resolver, a gente fica tão angustiado que às vezes até mesmo chega a querer morrer. Eu falo assim, eu quero morrer, que não sei o quê. Então, mas na prática mesmo, quando acontece, a gente cai enfermo, nós ficamos com medo, né? E ficamos preocupados para onde que nós iremos, né? Eu, pelo menos, eu fico preocupada, eu penso no dia da minha morte, como vai ser, eu peço para Deus me ajudar, né? Para mim não ficar com medo. E eu falo sempre com Deus sobre a morte, né? Eu acho que é um assunto que todo mundo tem que falar, tem que se analisar a sua vida, buscar por isso, porque nós, como já falei em outros vídeos meus outroras, aqui a gente estamos na terra sendo preparado para o terrestre, que é se vestir, comer e construir. Construir casa, construir castelo, construir não sei o que, não sei qual é o seu projeto, não sei qual é o seu sonho. Mas na minha opinião, o que nós temos mesmo que fazer é aonde que nós vamos depois daqui. Nós temos que construir uma casa para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, você está fazendo isso com a sua alma? Ou será que você está cuidando só do seu corpo? Isso é importante, gente. Nós temos que parar para analisar a nossa vida, porque a gente fica intertido, né, com as coisas terrenas, com as coisas que acontecem no mundo, que esquecemos de buscar por nós mesmos. Nós achamos que buscar por nós mesmos é cuidar da casa, cuidar da louça, cuidar da roupa, né, cuidar do trabalho, para não venha faltar dinheiro, não venha faltar mantimento na nossa casa. E a nossa alma, será que nós cuida mesmo? Estou falando de mim, porque eu passo o dia todo trabalhando, né, dentro da minha casa e ainda falta serviço para fazer, ainda falta tempo para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Mas será que eu estou cuidando da minha alma? Será que eu estou cuidando do meu espírito de verdade? Se Deus fala assim, chegou a sua vez, agora chegou a sua vez de morrer, será que eu estou me preparando para ir para onde? E nós sabemos que só existe dois caminhos. Se você não sabe, fica sabendo agora. Só existe dois caminhos: o céu e o inferno. Tem pessoas que não acreditam no inferno após a morte, acham que o inferno é aqui. Mas eu não acredito que o inferno é aqui, porque o inferno não vai ter água, lá não vai ter refrigério para você, não vai ter ventilador. Eu tô aqui suando pra caraca, tá muito calor onde que eu tô aqui morando. Onde eu moro tá muito quente. Então, como eu tava falando, deu uma paradinha para mim poder me secar, que tá muito calor aqui onde que eu moro. Então, gente, como eu tava falando, nós temos que se preparar para onde que a nossa alma ela vai estar. É quando a gente, que a hora, o tempo que Deus fala assim, chegou a sua hora. Então a gente tem que se preparar para onde que nós vamos. Se nós não se preparar, aí eu não sei. E eu acho interessante na palavra de Deus que ela traz tudo aquilo para a gente que nós precisa. Antes eu achava que só quem poderia ler a palavra de Deus era quem fosse um vaso, um profeta, um homem de Deus. E hoje não, eu quebrei todo aquele preconceito. Mesmo não estando em comunhão com nenhuma igreja, eu sempre busco a palavra de Deus, eu sempre estou lendo, não sim diariamente, mas a palavra de Deus ela faz parte da minha vida porque eu aprendi a usar ela e eu vi nela que ela realmente tem as estratégias certas para a gente usar no nosso dia a dia e nos dá a sabedoria para a gente como viver no mundo escuro, porque no mundo que nós vivemos é um mundo escuro, que nós ficamos cegos, não sabemos para onde que nós iremos. E na palavra de Deus ela tem uma parábola que fala sobre o rico e o Lázaro. Não sei se você já ouviu falar, né? Eram dois homens, que um era rico e o outro era um mendigo. E os dois ambos morreram na mesma data. E um foi para o rico foi para o lugar do Hades, que é um lugar de tormento, onde que as pessoas que elas não se preparam vão. E o Lázaro ele foi para o lugar do seio de Abraão, que era um lugar de descanso. E eu vou mostrar para você onde que está escrito. Está
escrito lá no livro de Lucas, o capítulo é o 16 e o versículo 19. Está escrito assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E o Hades ergueu os olhos, estando tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, os se quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse-lhe: Não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Profundo, né, gente? Isso aqui é verdade, né? É muito verdadeiro, eu acredito na palavra de Deus, que não é mentira, que realmente aqui eu mostrei para vocês que e realmente existe esse lugar de tormento que estão esperando as pessoas que não se prepararam e as pessoas que menos sofreram. As que menos sofreram aqui na terra, que tem todas as suas regalias, que não se prepararam, não buscaram por a sua alma, elas irão para um lugar de tormento. E aquelas que buscaram pela misericórdia de Deus e pelo perdão de Deus, elas irão para um lugar de descanso no seio de Abraão. Se você acredita nessas palavras que eu te falei, comece a buscar pela sua alma. Compre uma Bíblia, não precisa ser uma Bíblia luxuosa, uma Bíblia que esteja certa com as coisas que acontecem na Terra, né? Porque a gente tem que analisar as coisas que realmente estão acontecendo, não são fatos que as pessoas contam para nós, são realmente palavras que realmente nos edificam aqui na Terra. Não adianta você falar: mas a Bíblia ela foi escrita por mão de homens, como a gente vai acreditar? Eu acredito que a Bíblia ela foi feita por um monte de homens, eu acredito que a Bíblia é apenas mais um livro para a gente ler, mas são livros de histórias verdadeiras. Você não acredita num livro de uma história de uma pessoa que conta da vida dela? Porque você não pode acreditar na palavra de Deus, só porque existe esse debate, essa intriga entre religiões, essa intriga entre quem sabe mais, né, de profetas e de vasos aqui no mundo, que você não pode cair nessa e também descartar a possibilidade da Bíblia ser uma bússola, algo bom para te ajudar, um tesouro escondido que você pode ofuscar, procurar, que você vai achar realmente o caminho que você está procurando, né? Que nós não viemos andar distraído com as coisas aqui da terra, que realmente são tudo passageiro, tudo passa. Igual a Bíblia fala, né? Não ajuntei tesouros na terra, porque vai vir um ladrão e vai comer. Vai vir um ladrão e vai vir roubar. E se você acha certo ou é mentira? Eu acho que é verdade, porque se você tem muito dinheiro, muito tesouro, você vai ter que ter segurança, tem que ter muita segurança na sua casa para não te roubarem. Porque você sabe que se você tiver um tesouro muito grande, você já sabe que o ladrão vai tentar te roubar. Então você já anda na rua com segurança, anda com medo de alguém te roubar. E como que é viver assim, né? Viver com medo, sempre olhar para um lado, isso é horrível, é muito ruim. Se você se despertar
E andar com Cristo, Ele vai te iluminar onde que você está andando. Porque nós estamos andando aqui no mundo escuro, no mundo que é do inimigo. Você já sabe disso. Que cada dia mais você vê que as coisas estão acontecendo. Né? Não é pai contra filho, filho contra pai, tá uma bagunça só. Então você tem que buscar a Deus. Se você quer ver mudança na sua vida, começa por você. Se você quer ver o fulano mudando, muda você primeiro, que aí você vai ver Deus agir. Porque para Deus agir, para ver mudança, a gente tem que buscar por Ele e tem que fazer valer a pena o nome de Deus na nossa vida. E se você começar a se despertar e não andar distraído, buscar Deus sempre na hora que você puder, em pensamento, medita na palavra de dia e de noite. Meditar não é você estar com a Bíblia aberta sempre para você ler, não. É você já estar com ela aqui dentro, pensando, meditando, para quando vir a hora da fraqueza, a hora da sua luta, você ter algo para você resistir, combater contra esse mal que luta sempre aqui dentro contra a gente, contra o nosso pensamento. Então a nossa luta vai estar sempre, sempre na nossa frente, mas se você crê em Deus, se você buscar por Ele, você irá conseguir. E essa é a minha palavra para você hoje. Buscai primeiramente o reino dos céus, porque é ela que vai te dar o seu descanso quando você morrer. Busca pela sua alma, busca pelo seu espírito, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto a gente fica distraído, buscando por carro, confiando em homem, confiando em cavalo, a nossa alma está perecendo. Cada dia mais. E vai ser mais difícil de libertar ela se nós não buscar por ela hoje. Então aproveita o dia de hoje. Busca por a sua alma que está precisando. O que mais precisa de atenção é a nossa alma. Que você venha ficar com essa palavra no seu coração. Não venha desperdiçar nada, nada. E fazer valer a pena a sua vida. Porque a sua alma ela está precisando de ajuda. E eu falei um bocado, né, gente? E tá calor, vou beber uma água aqui. E é isso, gente. Espero que vocês gostem da nossa conversa e que você venha aplicar na sua vida, né? Essa sou eu mesma, não tenho outra pessoa para me apresentar para vocês. Poderia, como já falei em vários vídeos meus aqui, poderia estar falando de várias outras coisas como eu gosto de falar, né? Eu gosto de cozinhar, gosto de arrumar casa, gosto de cuidar dos meus bichinhos, gosto de conversar com as pessoas, por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Né? E que você venha dar crédito, né? Que não venha ser em vão. Nada que você vai fazer, que você venha buscar pela sua alma, coloque sua alma à frente. Não, hoje eu vou buscar pela minha alma. Fique em silêncio, não deixe o seu corpo perecer, tá? Fica com Deus, que você venha entender essa palavra e aplicar na sua vida. Um grande beijo e Deus abençoe todos vocês.